Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, viu? Vou fazer uma leitura aqui do livro do Chico Xavier, pelo Emmanuel, chamado Religião dos Espíritos. Tá? Eu abro numa página qualquer aqui. Eu abri nessa daqui hoje. A Grande Barreira. E eu vou ler agora pra gente. A crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Carlos V da Espanha, soberano de vasto império, termina os seus dias na penumbra do claustro, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro, a feição de obsesso vulgar. Elizabeth I da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder, separa-se do trono, rogando desesperada: Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por 1 minuto a mais de vida. Molière tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Napoleão, estrategista coroado imperador, plasmou com punhos de bronze o temor e a admiração em milhões de súditos, mas não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão de Santa Helena. Comte, o fundador do positivismo, superestimando o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza. Que perda irreparável! Mas assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despedem da autoridade e da fama, legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias. Despojada dos empréstimos que lhes honorificavam a existência ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem pena que fira, nem tribuna que amaldiçoe, nem depósitos bancários, nem caderneta de cheques na mortalha sem bolso. Imobilizam-se e dormem. E acordam buscando os planos em que situaram os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia nas esferas do espírito. Almas nobres e heróicas renascem da letargia, quais pombos veandeiros, remontando à glória do firmamento. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas, sequiosas de primavera. Preguiçosos despertam, copiando o insulamento das corujas que se aninham na escuridão. Viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste. Faladores impertinentes reaparecem, de praça em praça, a repetirem solenemente conceitos que lhes vibravam na pregação sem obras, lembrando a gritaria inconsequente do bem-te-vi. Homicidas e suicidas, semelhantes a marrecos desavisados, reabrem os olhos nos abismos serpentários a que se arrojam por gosto. Não te esqueças, assim, de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas na grande noite, e acende desde agora a luz do bem constante na rota de teus dias, para que a sombra imensa não te furte ao olhar a visão das estrelas. Pois é, né? Façamos o nosso trabalho hoje para a gente colher amanhã, porque, né, por tudo que eles aconteceram aqui nesse plano, no momento da morte, não estavam se sentindo seguros, não estavam se sentindo bem, estavam, né, face a face ali com o pior, né, das suas vidas. Né, a gente repensa, acredito, né, que no momento da nossa morte a gente repensa tudo que a gente fez, tudo que a gente, né, praticou durante a vida. E a consciência é o grande juiz, né, o nosso grande juiz. Ninguém do que nós mesmos temos a capacidade de fazer tanto mal a nós mesmos, nem tanto bem. Né? Plantar hoje para colher depois. Então vamos plantar coisa boa, né? Plantar luz, que daí a gente não colhe escuridão. Vamos lá. Vamos abrir mais um.
Agora eu vou ler o Fonte Viva, que eu adoro esse livro. Eu acho que eu leio todo dia, né? Eu adoro ele. Assim, eu acho muito bom. Fonte Viva. Vamos lá. Discípulos. A Fonte Viva é do Chico, pelo Emmanuel também, tá? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas as obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que vos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, a servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte, sem que nos retifiquemos, não corrigemos o roteiro em que marchamos. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Né? Essa comunhão que tanto é importante, né? A gente tá em ligação com Cristo, mas você vê como eu assim, olhando para mim, eu vejo assim que nos momentos de difíceis, né, em que a emoção tá à flor da pele, minha gata tá andando aqui na base, por isso que tá mexendo, que nesses momentos difíceis, né, em que as emoções estão à flor da pele, a gente toma decisão e a gente vai firme, né, nessa decisão, e não vai ser assim, eu vou agir assim e dessa maneira e tal, e aí a gente, sabe, deixa o ego tomar conta, né? Eu percebo que eu deixo, e aí depois eu paro para pensar e falo, peraí, não tá correto isso, né? Como Jesus iria agir, como que eu devo agir para o meu crescimento, por mais difícil que seja, porque a vontade mesmo é alimentar o ego, e é brigar, e é sabe, bater a mão na mesa e falar, não, eu sabe, tá errado isso, e que não tá certo, sabe, isso não é justo, mas eu acho que assim, se a gente se olhar verdadeiramente, honestamente, se a gente entender qual que é o nosso papel aqui de crescimento, qual que é a lição que a gente tem que aprender com isso que está acontecendo, como que a gente tem que agir, independente da nossa, sabe, do nosso estado emocional, mas existe uma maneira correta, justa de se agir, sabe?
Então a gente parar, pensar e deixar o ego de lado, eu acho que é o mais difícil de tudo, é a gente conseguir deixar esse ego de lado para agir da maneira correta. A gente vai estar construindo com muita força e muita luz. Essa é, sabe, um futuro melhor pra gente, sabe? Uma conexão maior com Cristo, com Deus, porque esse é o processo. Esse é o processo. A gente tem que realmente assumir responsabilidade, sabe? Para conseguir caminhar, Então, obrigado aí por estarem aqui, quem está ouvindo, né? Porque me deu a oportunidade aqui de aprender comigo mesmo, né? De ler aqui essas palavras e refletir também sobre as minhas ações, sobre como eu devo agir, sobre o que é o correto, independente de quem está certo, independente de quem está errado, independente de, sabe, a gente tem que aprender a amar as pessoas e não as coisas que acontecem, elas acontecem, mas as pessoas são as pessoas, né? A gente tem que separar e amar as pessoas e, assim, corrigir o que é errado, né? Mas separar isso da pessoa. E é difícil, né? A gente agir de maneira correta. Mas vamos que vamos, porque são nesses momentos de reflexão tão importantes que a gente aprende um pouquinho, e aí na prática do dia a dia, a gente tá lá, vai gravando e vai exercitando o que é necessário, e começa com coisas pequenas e vai aumentando, e daqui 5 anos vai ver onde a gente está. Imagina, né? Não dá para saber, só depende da gente. Então, bom dia para vocês, fiquem com Deus, obrigado aí por me escutarem, desculpa aí pela leitura toda errada, né? São livros assim que tem uma linguagem mais antiga, né, meu, e toda cheia de palavras que de vez em quando a gente nem conhece, né? Mas tá bom, foi um prazer, muito obrigado, e fiquem com Deus, bom dia, e tamo junto, e até a próxima.